Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Passando aqui para agradecer esses 2 anos que vocês acompanharam o programa Show de Bola lá nos 87,5 FM da Rádio Movimento Mariporã. Foi uma parceria, foi uma alegria muito grande estar com vocês nesses 2 anos de muito sucesso lá com a Fátima. Espero que em breve a Rádio Movimento volte a ocupar esse espaço aqui na cidade de Mariporã. Infelizmente, por falta de apoio, de patrocínio, a rádio acabou sendo fechada nesse momento, mas tenho certeza que em breve a Fátima retornará com esse projeto aqui para nossa cidade. E o show de bola com o Ale Moraes, que foi um programa que eu tive a alegria de realizar o sonho de apresentar lá na Rádio Movimento. Ele vai continuar aqui no Ale Moraes Veículos da História. Então vai ser o show de bola com o Ale Moraes aqui no Veículos da História. E aí a gente vai continuar terça-feira às 18h30 aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, depois com vídeos cortados aqui para vocês acompanharem também. Então, esse vídeo de hoje, esse programa, é um oferecimento de Excelente Céu e Confeitaria Coração de Açúcar. E não tem outro assunto para se falar sobre a Copa do Mundo de 2022 nesse momento que não seja a grande final. A gente vai fazer ainda nesse vídeo uma análise total de como foram os grupos, quem foi mais longe, quais os grupos que mais se destacaram na Copa, mas vamos falar um pouquinho dessa grande final que aconteceu no último domingo. França 2, Argentina 2 no tempo normal, depois 1-1 na prorrogação e depois nos pênaltis a vitória da Argentina, que sagrou-se tricampeã. Então, prorrogação e tempo normal, 3-3, 3 gols do Mbappé, 2 gols do Messi. Como nós falamos, esses dois jogadores teriam condições grandes de brilhar e eles não deixaram a desejar. Tivemos talvez a final mais emocionante de todos os tempos, por todo o roteiro que foi criado. Até os 30 minutos do segundo tempo, a impressão que se dava era que o jogo estava caminhando ali para o seu final e a Argentina tocando a bola, a França sem muita força para atacar a seleção argentina, mas aí acontece o pênalti aos 33 minutos do segundo tempo e que muda a história. O Mbappé faz o seu gol, a Argentina vencia por 2-0, placar construído no primeiro tempo, então diminuiu para 2-1 e logo na sequência a seleção da França empatou o 2-2. Vale destacar as falhas individuais da seleção argentina na defesa, nos gols, né? Então ali momentos de displicência, talvez até pelo resultado de 2-0, a equipe da Argentina deu uma brecha aí para a seleção da França, que com o Mbappé em campo você não pode dar. E o jogo acabou terminando empatado no tempo normal. Na prorrogação é aquela tensão sempre, a Argentina consegue fazer um gol lá chorado, sem balançar as redes, e a impressão que se dava é que o 3-2 já estava definindo ali o campeão, faltando 4 minutos para terminar a partida. A França consegue um outro pênalti e empata o jogo, e no último lance da partida, né, o goleiro, no penúltimo lance, na verdade, né, que o goleiro fez uma defesa espetacular que valeu um gol ali. A Argentina poderia ter sofrido essa virada na prorrogação, mas o goleiro fez uma defesa espetacular que vale um gol ali, uma defesaça, né? E na sequência da jogada, o Lautaro teve a chance de colocar a bola na rede, mas não conseguiu, cabeceou para fora. O Lautaro que deixou muito a desejar também nessa Copa do Mundo. Destaque aqui também para o técnico francês, que no primeiro tempo já tirou o Giroud e o Dembélé, 2 jogadores importantes aí do ataque francês. Ele acabou sacando e depois ele sacou o Griezmann também, né? Então, a seleção da França, com os jogadores jovens, conseguiram um ótimo destaque
nessa Copa do Mundo e nessa final também conseguindo levar a partida para os pênaltis. E nos pênaltis, a seleção da Argentina teve mais sangue frio, conseguiu levar melhor, geralmente por todos os empates que a Argentina sofreu, ela poderia ali ter vacilado na cobrança de pênalti, mas eles chegaram inteiros moralmente ali nessa grande final. E o Messi, sem dúvida alguma, o grande craque da Copa, depois do Pelé, foi o primeiro jogador a marcar gols em todas as fases da Copa, na primeira fase, oitavas, quartas, semis e na final também. O Mbappé marcou 3 gols na final da Copa do Mundo, algo também inédito. Então, contando com os pênaltis, foi 4 gols do Mbappé e 3 gols do Messi. Então, foi uma grande final, sem dúvida, e todos nós fomos coroados aí com esse grande jogo de futebol. Então, vamos continuar aqui agora a falar um pouquinho sobre a disputa de terceiro lugar entre Marrocos e Croácia. Olha só que coisa linda, hein? Tivemos a participação especial do passarinho aqui, é isso aí. Então, Marrocos e Croácia, terminou 2-1 para a Croácia, o Modric coroando a sua carreira. E interessante o seguinte, o Modric vai continuar na seleção, o Messi já falou que vai continuar na seleção também, eu tenho certeza que o Cristiano Ronaldo também já fala que vai continuar na seleção também. Então esses jogadores que teoricamente estavam se despedindo da seleção, talvez possam sim ter se despedido das Copas do Mundo, mas das seleções ainda não acredito. Então 2-1 para a seleção da Croácia, ótima vitória frente à seleção de Marrocos, que fez uma campanha espetacular e que coroou aí essa equipe africana, árabe, que disputou o campeonato. Então, ficou a Croácia na terceira colocação e a seleção de Marrocos em segundo, vitória por 2-1 para a Croácia. E agora vamos falar então dos grupos da Copa, como que foram, até onde as equipes de cada grupo chegou. Então, fazendo aquele raio-x agora dos grupos da Copa do Mundo, no grupo A, nós tínhamos a Holanda, Senegal, Equador e o Catar. Lá atrás, né, quando foi sorteado os grupos, a grande aposta era que a Holanda se classificaria em primeiro, Senegal e Equador disputariam o segundo lugar. E acabou acontecendo que Senegal, que era tida como a equipe africana mais forte da Copa, ficou na segunda colocação, à frente do Equador. Então, Holanda e Senegal avançaram nesse grupo A. No grupo B, que é o grupo que enfrentaria o grupo A nas oitavas de final, que enfrentou, nós tínhamos a Inglaterra, os Estados Unidos, o Irã e o País de Gales. Minha aposta foi a Inglaterra e o País de Gales classificando. Então, a Inglaterra manteve-se na primeira colocação e os Estados Unidos em segundo, com o Irã em terceiro e o País de Gales na quarta colocação. Irã, tida como uma das seleções mais fortes ali do Oriente Médio nessa eliminatória, né? Equipe asiática mais forte. Então, Inglaterra e Estados Unidos que se classificaram. Os Estados Unidos com alguns jogadores que se destacaram na Copa de uma forma interessante até, e que até agora já estão com equipes da Europa atrás desses jogadores. No grupo C, nós tivemos a Argentina, a Polônia, o México e a Arábia Saudita. A Argentina, com o risco de não conseguir a classificação, jogou desde a segunda rodada da Copa, não podendo perder. Se perdesse, estaria fora. Então a Argentina, que tinha perdido o primeiro jogo para a Arábia Saudita, não podia perder mais na Copa, né? E não perdeu até o final. Então ficou a Argentina na primeira colocação e nós tínhamos a Polônia, o México e a Arábia Saudita. Então ficou a Argentina em primeiro e a Polônia em segundo, como era esperado antes da Copa. No grupo D, França, Austrália, Tunísia e Dinamarca. A expectativa era que França em primeiro e Dinamarca em segundo. A França ficou em primeiro no grupo, a Austrália em segundo, Tunísia em terceiro e a Dinamarca na quarta colocação. Então a Argentina, naquela loucura dela no grupo de ter que ganhar os 2 jogos, ficou arriscado a Argentina e França se enfrentarem nas oitavas de final.
mas a França ficou em primeiro também. E em segundo ficou a Austrália, surpreendendo aí nesse grupo D. No grupo E, nós tivemos o Japão. O Japão surpreendeu demais nessa Copa. Em primeiro, a Espanha em segundo, a Alemanha em terceiro e a Costa Rica na quarta colocação. Um grupo bem maluco daqueles de Copa do Mundo, né? Com o Japão ganhando a Espanha e da Alemanha e perdendo a Costa Rica. Então, ficou o Japão em primeiro e a Espanha em segundo, e mais uma vez a Alemanha ficou de fora das oitavas de final. No grupo F, Marrocos surpreendeu, ficou na primeira colocação, a Croácia em segundo, Bélgica, que era tida como a favorita do grupo, ficou na terceira colocação, e o Canadá em quarto. E aí Marrocos em primeiro e Croácia em segundo avançaram para a próxima fase. Grupo G, Brasil primeiro, Suíça segundo, o Camarões ficou na terceira colocação e a Sérvia, que era uma favorita para passar nesse grupo, ficou em quarto lugar, indo então Brasil e Suíça para a próxima fase. No grupo H, nós tivemos em primeiro Portugal, a Coreia do Sul em segundo, em terceiro Uruguai e na quarta colocação Gana. A expectativa era que Uruguai e Gana avançassem para as oitavas de final. Ou Uruguai ou Gana, Portugal favorito, né? Portugal, nós apostamos nele na primeira colocação e a Coreia do Sul acabou ficando em segundo lugar. Então agora vamos ver aí as oitavas de final. Surpresas nessa fase de grupos, então, provavelmente foi essa colocação de Marrocos em primeiro, a Austrália também surpreendendo no grupo da Dinamarca. Nos demais grupos não tem muita novidade. A Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul também não fica muito atrás de Gana e Uruguai no futebol de hoje. Né? Tem jogador que atua na Premier League, por exemplo, como o Son, um grande jogador. Então não chega a ser uma grande surpresa, não. Então nessa primeira fase ficou talvez ali a troca de primeiro e segundo lugar em alguns grupos só, mas de resto acabou acontecendo o que era previsto lá antes da Copa. Então já nas oitavas de final, então, nós temos a Holanda enfrentando os Estados Unidos, a Inglaterra enfrentando o Senegal, a Argentina enfrentando a Austrália, a França enfrentando a Polônia, Japão e Croácia, Marrocos e Espanha, Brasil e Coreia, Suíça e Portugal. Essas foram as equipes que se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Mundo. Então, Holanda passou dos Estados Unidos, a Holanda era a favorita, né? Então passou tranquilamente ali. A Inglaterra também era favorita contra Senegal, sem problemas, passou. A Argentina favorita contra a Austrália, passou. França e Polônia, a França também favorita. Ó. Então, até aqui tudo dentro da normalidade. O Japão favorito frente à equipe a Croácia favorita enfrentando o Japão. Croácia que foi vice-campeã na Copa de 2018. Então, Croácia favorita, passou. Marrocos e Espanha, aqui sim nós temos uma surpresa, né? A expectativa era que a seleção da Espanha chegasse pelo menos até a semifinal da Copa. Então, aqui nós temos uma zebra nas oitavas de final, a seleção de Marrocos passando pela Espanha. Brasil e Coreia, o Brasil passou tranquilamente pela Coreia. Portugal e Suíça, Portugal favorito também passou bem. Então, apenas uma surpresa aqui, a seleção de Marrocos passando e a Espanha ficando para trás. Já nas quartas de final, Holanda e Argentina, qualquer uma das equipes que passassem aqui não seria nenhuma novidade. Foi um grande jogo, a partida foi para os pênaltis e a Argentina passou. Croácia e Brasil, eu sei, o Brasil chegou muito favorito para passar para essa Copa, né, para ser campeão, e tinha muita expectativa, mas a gente tem que considerar que o Brasil perdeu uma partida também na fase de grupos, e isso aí acaba minando um pouco as expectativas da equipe. Num campeonato tão curto, você não pode perder. Campeonato curto, mesmo com a equipe reserva, você tem que colocar a equipe em campo para jogar,
e, e o Brasil acabou perdendo uma partida, começou a perder um pouquinho de força, ganhou da Coreia, que não iria ser problema nenhum, e contra a Croácia, um primeiro tempo, um segundo tempo bem abaixo do que o Brasil vinha apresentando. A partida acabou indo para a prorrogação. Na prorrogação, o Brasil conseguiu fazer 1-0 em uma vaciladinha lá individual. Individual não, uma falhinha coletiva, né? O que era inesperado no time do Tite ter um erro coletivo. Geralmente, às vezes individualmente, um atleta falha e um trabalho ele pode até colocar-se a perder por causa disso. Mas nos times do Tite, erros coletivos são difíceis da gente ver. Ao longo da carreira dele aconteceu um erro coletivo. Ali a Croácia acabou empatando a partida. E nos pênaltis pênaltis, e aí a equipe da Croácia passou e eliminou a seleção brasileira. O Brasil era favorito. Obviamente ficou um sentimento de decepção muito grande por parte da torcida brasileira. E não adianta você querer eleger aqui culpados, etc e tal. O futebol, gente, o jogo é jogado, né? Como diz o ditado popular. Uma competição muito curta, são jogos decisivos a todo instante, 7 partidas ali em 25 dias. Então, você tem que estar muito concentrado o tempo todo. Um erro é fatal, fatal, fatal. E a equipe da Croácia, que havia sido vice-campeã, passou para a semifinal, eliminando o Brasil. França e Inglaterra. A seleção da Inglaterra jogou muito bem, mais uma vez. Jogou como nunca e perdeu como sempre. E a França acabou passando, também não tinha surpresa aqui, qualquer um que passasse. A Inglaterra jogou melhor que a França, mas a França fez uma Copa dessas aí, jogando cada jogo, cada minuto, conseguindo se virar uma fênix em cada jogo ali. E a França conseguiu passar para a semifinal. E Marrocos conseguiu eliminar a seleção de Portugal também. Portugal, que era uma equipe muito bem montada, um meio de campo excepcional. Para mim era a seleção que mais preocuparia a seleção brasileira nessa Copa, era Portugal. E o futebol é isso, Marrocos se encaixou, jogou a vida todos os jogos. Quando podia perder, ou melhor, quando não podia perder, Marrocos não perdeu. Então, se colocou na semifinal, e aí na semifinal, Marrocos já fez história, a primeira seleção africana nessa fase do torneio, representando o mundo árabe ali numa Copa disputada no Catar, que é um país árabe. Então, Marrocos passou de Portugal. Na semifinal, para mim, nenhuma surpresa, a Argentina derrotou a Croácia e a França derrotou a seleção de Marrocos. Então, tranquilo. Daí, como nós já falamos no início do vídeo, sobre a disputa de terceiro lugar e a grande final entre a França e a Argentina, e Marrocos enfrentando a seleção da Croácia. Então, essa foi a Copa do Mundo 2022. A expectativa era muito grande do Brasil conseguir o hexacampeonato. Brasil, França e Argentina foram as equipes antes do torneio que chegaram favoritas. Durante o torneio, Portugal cresceu muito. A Argentina perdeu o primeiro jogo, perdeu força. França foi muito bem, perdeu para a Tunísia, também deu uma perdida de força ali. Depois foi se recuperando nas outras fases até chegar à grande final. A França, que sem muitos jogadores que eram considerados titulares, jogadores que se contundiram durante a competição, que contraíram gripe, resfriado, não jogaram, e mesmo assim a França conseguiu, com muita garra, chegar até a final da Copa. E a Argentina, seu técnico modificando a cada jogo a equipe, entendendo cada partida, cada momento, cada instante. Então, uma final merecidíssima, como já foi falado aqui, provavelmente a final mais emocionante de toda a história das Copas do Mundo. E essa aí foi a Copa do Mundo 2022. Então, no ano que vem, o programa Show de Bola com Ale Moraes vai estar aqui no canal do YouTube, vai ser postado no Facebook, e aí a gente só vai ver se vamos fazer ao vivo, se vão ser de início vídeos gravados, aí a gente vai postando como esses vídeos aqui. Então, toda terça-feira, 18h30, a partir de janeiro, ligado aqui em todos os campeonatos de futebol nacional e internacional, aqui no programa Show de Bola, agora no
veículos da história. Esse vídeo foi um oferecimento de Confeitaria Coração de Açúcar e Excelente Cell, a sua loja de celulares aqui na cidade de Mairiporã. Então, forte abraço, um ótimo Natal, um maravilhoso 2023 para todo mundo, grandes festas e até o ano que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.